Olá, eu sou a Bia Abdala. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Quilting Fácil de A a Z. No episódio de hoje eu vou falar sobre falso trapunto, mas eu vou ensinar de uma maneira super simples, super fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Trapunto é uma palavra de origem italiana que tem como significado o ato de bordar, mas hoje ele é visto apenas como uma técnica de quilting, onde a gente faz um preenchimento para dar um efeito de 3D na peça. Essa técnica surgiu na Sicília, lá na Itália, mas os franceses exploraram e criaram várias variações, onde a maioria delas são feitas à mão. Já o trapunto tradicional, ele é feito à máquina. A técnica tradicional do trapunto, ela é feita um quilting e depois este quilting ele é elevado fazendo enchimento pela parte de trás da peça e somente após isso é colocado o forro definitivo. Mas existe o falso trapunto, que é o que eu vou ensinar hoje, que é uma técnica simplificada, mas que o efeito fica similar ao trapunto tradicional. Então vamos à técnica do falso trapunto da minha maneira de fazer. Eu tenho um painel aqui que eu já fiz o patchwork que eu queria fazer para aumentar o painel. O meu tecido é um tecido todo estampadinho, vários quadrados desses daqui. Então é um tecido inteiro que tem vários quadrados. Eu particularmente não gosto dessa faixa que une os quadrados um no outro, essa faixa marrom escura. Então eu retirei essa faixa. Eu pus uma tira amarela do lado de cá, outra do lado de cá, depois eu pus as duas do lado de cá e fiz a mesma coisa com uma tira marrom aqui e outra ali. Você pode montar o seu painel da maneira que você quiser ou fazer esta técnica exatamente igual com aqueles painéis grandes, sabe aqueles painéis de Páscoa, de Natal? Tem painel de anjo, tem painel de paisagem, que você compra um tecido que é um painel inteiro, você pode fazer exatamente a mesma técnica que eu vou te ensinar hoje em um painel. Como eu não tinha nenhum painel aqui que eu quisesse fazer a técnica, eu resolvi fazer com este pedacinho de tecido, mas para ficar maior eu ampliei colocando tecido nas bordas. Uma vez que você tiver o seu tecido pronto, pode inclusive fazer essa técnica com pet aplicação. Você faz a aplicação toda certinha, deixa montado, e na hora que você for montar o seu sanduíche para fazer o falso trapunto, você vai fazer exatamente como eu vou te ensinar agora. Como eu vou querer dar destaque de trapunto nesta parte central, o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma manta que seja suficientemente grande para cobrir toda essa parte e passar um pouco mais. Então, eu tenho que colocar uma manta desta maneira aqui. E eu vou prender bem as beiradas para começar o meu trapunto. Eu poderia fazer com o tecido inteiro, como todo mundo ensina a fazer o falso trapunto desta maneira. Você corta uma manta inteira, vai começar a fazer o quilting, depois você vai prender, fazer o quilting que eu vou te ensinar logo mais, e daí você vai começar a desgastar a manta. Mas por que eu vou desperdiçar tudo isso de manta se eu só preciso desta parte aqui para o meu falso trapunto? Então eu simplesmente, como eu sou uma pessoa que adora economizar, eu cortei um pedaço de manta um pouco maior do que o que eu vou precisar, e daí eu vou fazer em cima deste pedaço e depois eu vou usar o pedaço inteiro para dar continuidade à técnica. Então tem duas maneiras de você fazer. Você pode cortar a manta inteira, mas daí o desperdício vai ser maior. Como eu estou usando a manta R1, eu já passei a ferro colado de resina pro tecido. Mesmo assim, eu vou alfinetar para prender essa peça. Por que essa peça é o falso trapunto e não é o trapunto? Se fosse o trapunto tradicional, você poria um forro nessa peça, sem manta nenhuma, faria as costuras que nós vamos fazer agora, daí você viraria a peça, aqui teria um forro colocado, você começaria a fazer
vincos no forro e preencher com manta fofinha ou com linha. Tem trapunto feito com linha também. Então, é uma técnica toda mais feita à mão. E o trapunto também original, ele não é feito com manta resinada desse jeito. Ele é feito com enchimento mesmo. Então, é um trabalho bem manual. Esse é o falso trapunto, porque a gente não está fazendo enchimento. O que que a gente fez? A gente colocou uma manta para dar volume. Agora, nós vamos fazer costuras para abaixar a parte que a gente não quer que tenha volume. Eu vou pescar a minha linha de baixo, começando bem ali do cantinho. E eu vou primeiro contornar todo o meu desenho. Eu tô fazendo com preto porque o meu desenho tem preto. Para eu pescar a linha da bobina é só abaixar a agulha segurando a linha do topo. Daí o fiozinho vai subir e é só eu puxar. Quando eu faço isso, eu estou trazendo a linha da bobina para o topo e fica mais fácil de eu não costurar embolando o fio. Agora é só começar com a agulha abaixada. Eu já centralizei a minha agulha para ela ficar bem no meio do meu pezinho e aumentei meu ponto para 3,5. E agora eu vou fazer straight quilting bem em cima do contorno do meu desenho. Vou aproveitar e vou dar arremate nessa linha, dando duplo nó e escondendo esse fio lá para baixo. E agora é só continuar contornando.
Agora eu vou levantar minha agulha, vou cortar e vou fazer arremate neste fio. Por enquanto, o que eu fiz foi apenas contornar esta peça. Então eu vou puxar o fio para cima, aquele fio para aqui pro topo. Eu vou puxar o fio do topo pro lado do avesso, vou dar um nozinho para fazer o acabamento aqui onde eu finalizei essa peça. O meu avesso está assim. Agora eu vou fazer um contorno em toda esta parte marrom. Então aqui está, já fiz a costura de toda a volta e aqui também. E agora a brincadeira vai começar. Primeiro você vai desgastar esta parte de fora aqui. Se você tiver aquelas tesouras pequenininhas que tem o bico tortinho para cima, que são as tesouras de pet appliqué, eu não tenho aqui, então vai tesoura normal mesmo. Só tome cuidado para não cortar nem o tecido e nem mais do que você quer da manta. Você vai cortar perto da costura sem cortar a costura. Sempre checando para ver se você não está cortando o tecido junto. Agora você vai escolher o que você quer abaixar. Eu quero abaixar toda esta parte de fora que não é o pote, e os potes vão ficar bem salientes. Então, tudo isso daqui eu tenho que recortar. Então, você vai vir com uma tesourinha mais fininha. Você pode até vir com um abridor de casas, mas tome muito cuidado para pegar somente a manta. Não pode pegar o tecido aqui atrás. Você pega a manta, faz um pequeno desgaste ali, vem cuidadosamente com a tesourinha e vai abrindo. Só a primeira abertura que é o mais difícil. Depois que você fez a primeira abertura, daí é só desgastar a peça. Sempre tomando cuidado com o tecido embaixo. Nós não queremos cortar o tecido de jeito nenhum, é só a manta. As partes muito pequenininhas você pode apenas desgastar um pouco a manta, dessa maneira que eu tô fazendo aqui. Cuidando para não rasgar o seu tecido, tem que ir suavemente só na manta. Agora eu vou pegar uma manta e vou colocar embaixo do meu tecido, lembrando que aqui já tem manta, então vai ficar duplo, e é isso que vai fazer o efeito do falso trapunto. Então eu já finalizei o meu sanduíche colocando um tecido do forro com o direito para baixo, aquela manta inteira, alfinetei bem com o topo com o direito para cima, e agora vai começar a brincadeira. Então eu já coloquei linha amarela tanto no topo quanto na bobina,
Já pesquei meu fio para cima e já coloquei lá para trás. E agora eu vou começar a fazer linhas paralelas a esta linhazinha marrom aqui em toda essa parte. Então eu já fiz o rebaixamento dessa parte amarela. Aqui em cima do escrito eu resolvi fazer um contorno e depois eu contornei toda essa parte aqui e esta parte central também. Eu ainda vou fazer aqui de amarelo. Deixa eu mostrar por trás como que fica. A parte de trás fica toda essa parte rebaixada e essa parte gordinha. E aqui é aquela parte da etiqueta aqui do potinho. Agora eu vou fazer essa parte de amarelo da mesma forma, vou puxar o fio, vou fazer o acabamento e depois eu vou trocar de cor, porque eu vou fazer detalhes aqui, depois ainda vou fazer um trabalhado com straight quilting nesta barra. Então, para fazer este acabamento, eu pesquei meu fio e eu vou costurar um pouquinho para dentro da costura que eu tinha feito, para não ficar em cima da costura preta. Vou aproveitar e vou fazer o acabamento nesse fio, dando duplo nó e escondendo. E eu vou fazer 2 vezes essa costura para ficar bem rebaixada e essa parte ficar bem levantada. Por enquanto, meu avesso tá assim, eu já rebati uma costura aqui em volta para salientar essa parte. Eu ainda quero fazer algo na parte verde, para dar mais destaque no trapunto. Mas antes disso, eu vou aproveitar e vou fazer um quilting aqui neste barrado, porque eu estou com a linha amarela, tanto na bobina quanto no topo.
Agora eu já pus a linha verde em cima e a amarela no topo e eu vou fazer os detalhes das duas coisinhas, dos dois tecidinhos verdes aqui do meu trabalho. Então, vou iniciar pescando o fio da bobina. E agora eu vou costurar primeiro essa parte aqui, depois em volta das partes vermelhinhas, nunca em cima da linha preta, bem do ladinho da linha que eu fiz. Vou dar arremate tanto no fio do início quanto no fio do final e vou fazer a mesma coisa pro tecidinho, pra tampinha de cá. E aqui está a peça finalizada.